Não sei se vocês já viram, tem um vídeo meu no YouTube falando sobre a ação da panturrilha, sobre a questão de você estressar muito a panturrilha, fazendo aquele trabalho... Deixa eu pegar um tênis aqui, pronto. Fazendo aquele trabalho de tração, né? De puxar muito, de você puxar o pé no chão, de você sobrecarregar, onde você acaba colocando muita potência para te impulsionar na ação da sua panturrilha, nessa ação de fazer a flexão plantar aqui, de você puxar o pé para trás, de você acionar assim. Sendo assim, você raspa, você se empurra com a panturrilha, trabalhando muitas vezes pouco o quadril, o quadríceps até mesmo para estender a perna e também o posterior da perna, os isquiotibiais, fazendo aquela ação de extensão do quadril, sobrecarregando muito a panturrilha. Esse é um dos pontos que você pode acabar sobrecarregando a sua panturrilha, fazendo essa força excessiva. Outro ponto que você pode acabar sobrecarregando a sua panturrilha é na ação de quando você vai entrar com o pé no chão, no início, no contato inicial do pé. Que esse é um dos grandes pontos que os críticos da questão da entrada do pé, que falam que não tem diferença na ação do retropé ou da ponta de pé, que o número de lesão acaba se agravando, ou então você simplesmente está estressando uma outra parte, mas você não deixa de estressar o seu organismo, não tem nada que você vá deixar de estressar o seu organismo, que é justamente isso. Quando a gente para pensar simplesmente na questão da posição do retropé, da ponta de pé, sem pensar no onde está o seu corpo, o seu centro de massa, tá? Esse é um dos grandes problemas que a gente localiza porque você não consegue otimizar sua performance. E é outro grande ponto de quem muda de retropé para ponta de pé, porque sua musculatura não está acostumada, adaptada a trabalhar, absorvendo esse impacto inicial, tá? Freando o movimento, tá bom? E você acaba sobrecarregando essa musculatura, esse organismo no qual ele não está adaptado àquela carga que o seu coração já consegue suportar. Ou seja, você tem um condicionamento cardiovascular suficiente para uma certa velocidade, uma certa potência que você vai aplicar, um certo volume de tempo que você não vai estressar o seu coração, não vai te faltar ar, porém a sua musculatura ainda não está adaptada para essa mudança. Então qualquer mudança que você pense, planeje ou queira fazer, mecânica, tem que ter uma adaptação, ok? Tem que ter uma adaptação. É justamente nesse volume e nessa intensidade que você vai trabalhar nessa adaptação que você vai adaptando o seu corpo. Esse é o grande barato do seu corpo. Ele se adapta. Ele se adapta. Aí entra na questão da gente pensar justamente que tipo de adaptação você quer para o seu organismo. Uma adaptação com uma eficiência mecânica ou uma adaptação com pouca eficiência mecânica? Porque você deve ter conhecido gente que corre de retropé há 20, 50 anos e não se machucou, ou então se machucou no começo, depois parou de se machucar, depois foi ficando velho, achava que machucar tudo bem. Mas houve uma adaptação ao corpo dele. Lembra da mudança de você tirar a intensidade da questão que eu acabei de falar, você trabalhar mais o músculo e menos o músculo? Quando você corre de retropé, você trabalha menos a panturrilha na ação inicial do contato do pé no chão, nessa frenagem do movimento, né? Nesse primeiro contato do seu pé. Então quem corre de retropé tem uma ação da panturrilha menor nessa absorção do impacto. Aí a gente lembra de um tal de um CAI, ciclo alongamento, encurtamento, o tal do potencial elástico muscular que a gente tem no nosso organismo, que faz com que essa energia inicial do contato no pé do solo, a gente absorve essa energia e depois volta essa energia para te impulsionar, para te levar para frente. E quando você corre de retropé, você acaba que não tem essa ação desse ciclo alongamento e encurtamento. Você tem de uma forma reduzida algo, vamos dizer assim, você tem uma ferramenta para utilizar na sua corrida, mas você não utiliza porque você está correndo com um movimento diferente. Você está correndo de retropé, né? Acaba que você não aproveita isso. Então, se você tem algo que você pode utilizar para melhorar a sua corrida e você não está utilizando, por que não utilizar? Né? Basta você treinar para você melhorar o seu corpo, para justamente você poder utilizar todo o seu potencial. Esse que é o legal da parada. Mas utilizar todo o seu potencial não é de uma hora para outra. Você tem que se adaptar a isso, porque senão você acaba estressando esse novo organismo que você está trabalhando. No caso da mudança de retropé para ponta de pé, você vai estressar muito mais sua musculatura, sua panturrilha. E caso a sua panturrilha não esteja com força suficiente, adaptada o suficiente, você pode estressá-la e você ainda pode estressar muito mais o seu tendão calcâneo,
caso sua musculatura não consiga suportar essa força, essa carga. Então você acaba que vai estressar esse organismo, porque lembra o seguinte, gente, não tem como você não estressar o seu organismo durante a corrida. Você vai estressar o seu organismo, tá? E o interessante é que haja esse estresse, porque o seu organismo também tem que supercompensar, tem que ficar mais forte, ele tem que se adaptar. Então você vai gerando esse estresse para que ele esteja sempre acordado, sempre vivo. Aí nesse estresse, que não pode ser muito alto de uma vez só para você não se machucar, é justamente a periodização do seu treinamento que vai fazer isso. Aquela otimização do passo a passo, você ir ganhando volume, ganhando intensidade no seu treinamento, você vai galgando aos poucos e vai assim fortalecendo o seu corpo. Estressando e descansando, beleza? Não é uma mudança só, de uma vez só, beleza? Corrida é um todo. Então, voltando ao estresse da panturrilha, você acaba estressando muito o seu pé caindo de ponta de pé, certo? Porque você está freando o seu movimento, principalmente se sua perna estiver para trás. Se você tem o hábito de fazer aquela corrida que dá o chutinho, né? A perna vem lá de trás, tchum, você correu que o joelho foi para frente, tchum, a perna estica lá na frente, aí o pé cai, pá, caiu aqui e na ponta do pé ainda, que aí você vai frear o movimento, aí o seu pé encosta e volta, aí depois você vai lá e empurra o pezinho para te jogar para frente. Você não tem uma ação tão eficiente do seu quadril ou do seu posterior de coxa ou do seu quadríceps para fazer essa ação. Você acaba gerando tudo isso para sua panturrilha. E, além disso, ainda tem a força exata no momento no qual você pode aplicar a força. Onde você pode aplicar a força para te levar para frente ou então para te levar para cima. Então, ter essa noção, essa consciência de onde que você vai aplicar a força, o momento que você vai aplicar a força, eu acho muito interessante você saber isso. Para que você tenha uma corrida consciente, você consiga economizar energia e não estressar além do necessário o seu organismo. Você trabalhar de uma forma eficiente a sua corrida. Aí eu te falo, porra, André, então não vou correr mais de ponta de pé porque vai estressar demais a minha panturrilha. Não, calma. Não é também correr de ponta de pé. Ponta de pé não é ponta de pé bailarina. É mais ou menos aqui, tá bom? Na base aqui, pá, pegando metatarso no meio, com a ação do seu tendão calcâneo ligeiramente estendido, sua panturrilha ligeiramente estendida, onde o seu centro de massa, a sua perna, teoricamente vai estar um pouquinho mais para cá e não aqui, ok? A perna está aqui. Então, na hora que seu pé bater aqui, você vai absorver o impacto e depois você sai. É aquele efeito molinha, que seu pé só vai fazer isso, tum, tum, tum. Ele absorve a energia, depois ele volta. Ele não vai absorver, depois você vai dar aquela puxadinha. Claro, sim, toda a vida, contudo, depende da velocidade que você está, ok? Dependendo da velocidade que você estiver, você pode trabalhar simplesmente o deslocamento do seu corpo com a ação da gravidade. Aquela velha máxima de deslocar o corpo para frente e deixar que a gravidade te leve. Porém, a depender do deslocamento, se for maior, você vai ter que aplicar uma potência maior na sua perna para te impulsionar para frente, para que essa massa não caia no chão, para que essa massa continue em desequilíbrio, para que você continue se movendo. Então, a depender da velocidade que você está, você vai começar a estressar outra parte do seu corpo, você vai começar a aplicar mais potência no seu corpo, na sua musculatura, você vai ter que exigir mais força, mais agilidade. Ok? Então, altera-se sim um pouco da exigência muscular a depender da velocidade que você está aplicando na sua corrida, beleza? Então, você não precisa, e eu te garanto isso, você não precisa estressar o seu organismo tracionando, correndo a 10 km por hora. Você não precisa estressar o seu organismo, sua panturrilha tracionando, correndo a 12 km por hora. Você pode fazer esse trabalho todo no seu quadril e no deslocamento, simplesmente alongando e voltando, fazendo aquele girinho, aquele trabalho no quadril bem efetivo, ok? De você girar direto, cadência alta, para você otimizar o seu tempo de contato no solo, para você otimizar justamente o desequilíbrio do seu corpo, para você otimizar a força que você está aplicando para ir para frente e não para cima. Sendo assim, você não estressa a sua panturrilha. Panturrilha que tem a função primordial da estabilização. Ela que é o primeiro contato no pé no chão. O primeiro contato no chão é o pé, né? Então, ela que é o primeiro músculo que vai trabalhar aqui, digamos assim, para trabalhar o seu tornozelo. Seu tornozelo está aqui, quem gira esse eixozinho, quem segura esse eixozinho aqui
É o tendão calcâneo, a panturrilha, o sólio ali que faz esse trabalho da extensão. Então, ele é o primeiro músculo, é a sua primeira mola da absorção do impacto, para absorver o impacto e te impulsionar para frente. Então, ela sendo a frente, digamos assim, é o soldado de frente, né? O frente da batalha. Então, você tem que ter um cuidado especial, você tem que ter um fortalecimento da sua panturrilha, tem que ter um trabalho da sua panturrilha para ela conseguir fazer esse trabalho de forma eficiente sem se lesionar. Justamente batendo o pezinho de forma eficiente, sobrecarregando ela sem lesionar a sua panturrilha, que ela é muito exigida, beleza? Então, a recuperação. Tem aquelas questões, pô, mas eu preciso trabalhar a flexibilidade na minha panturrilha, eu tenho que ter um tornozelo flexível, né? Fazer aqui, alongar, chegar quase que o dedão bate na canela, né? Não. Tem evidências já falando sobre a eficiência de se ter a stiffness, a questão da rigidez do tendão e do músculo, para você ter uma resposta mais rápida. E quanto mais rígido for essa musculatura, esse tendão, essa ação, mais rápido vai ser a ação e mais eficiente vai ser esse retorno dessa energia na absorção e no retorno da energia para te jogar para frente. Beleza? Então não se preocupe tanto em alongar, ter uma boa flexibilidade na sua panturrilha para você otimizar a sua corrida. A dica que eu dou é você fortalecer exercícios pliométricos, aqueles exercícios pula corda e outros tantos que você trabalha em conjunto do seu corpo para otimizar a resposta do corpo tendinoso de Gold, do CTG e do fuso muscular, que são os dois responsáveis tanto no tendão quanto no músculo, para você ter uma resposta rápida, tá? Do seu músculo, para ele não travar e acionar o antagonista, ok? Para não desestabilizar essa força, ter uma resposta rápida, saber que não vai estourar, que ele pode contrair, ele não precisa relaxar para não contrair, beleza? Então você trabalhando essa função neural com exercícios pliométricos, você otimiza a ação da sua musculatura, da sua panturrilha e do seu tendão, facilitando muito a sua corrida, a sua vida na corrida, tá bom? Por isso que é fundamental os exercícios pliométricos, exercícios de força, para você otimizar de forma eficiente a sua corrida. Claro, você pode treinar isso correndo, mas eu não acho o mais aconselhável. Eu acho que você pode otimizar muito o seu treinamento fazendo um planejamento de treino de força, um planejamento de educativos, para você educar o seu corpo como você quer se mover. É muito mais inteligente você fazer isso de uma forma consciente do que trabalhar de forma inconsciente enquanto você corre, beleza? Você saber como que você quer trabalhar o seu corpo. Você já sabe por que você tem que trabalhar o seu corpo dessa maneira. É só você agora seguir um caminho para você fazer esses exercícios de fortalecimento e educação motora. O estresse na panturrilha pode ser controlado de acordo com como você se movimenta, ok? E não é só a questão de retropé, ponta de pé. É o posicionamento do seu corpo, é o fortalecimento do seu corpo e é a coordenação do seu corpo, que vai fazer você correr de uma maneira eficiente e menos dolorosa. Só vai doer o que tiver que doer. Uma coisa interessante que alguns estudiosos e até treinadores falam sobre a questão do peso nos membros inferiores, né? Aquela questão do pêndulo que você faz, o giro todo que você tem que fazer na sua panturrilha. Quanto mais pesado for o seu pé, principalmente para fazer esse pêndulo, maior a energia que você gasta. Então uma panturrilha grande, um músculo volumoso, também acaba que te atrapalha um pouco por conta do peso que você tem que ficar girando e trabalhando. Você acaba gastando mais energia. Qual a relação entre panturrilha e fascite plantar? A fascite plantar, bom, ela é a inflamação ali da fáscia. O que é a fáscia plantar? É como se fosse, vamos pensar num plástico. Cadê um plástico que eu posso esticar aqui? Tô sem plástico aqui para poder esticar. Aqui, tem um plástico, pronto. Vamos lá. Você tem os seus músculos, todos os conjuntos de músculos, no qual aqui está só a fáscia, aqui está o músculo, aqui está os ossos, tudo mais. A fáscia estica para manter esses músculos unidos juntos, beleza? Aí a fáscia pode estar aqui até a ponta do pé, certo? Unindo toda a musculatura do pé. Você trabalha alongando e voltando. Como um plástico, a fáscia ela também tem uma ligeira flexibilidade, mas ela não chega a ser um tecido tão plástico, tão elástico quanto a musculatura. Ela não se deforma com tanta facilidade quanto a musculatura. Então, a depender da força, ela está ali para fazer a conexão
desses músculos. E se os músculos não têm a força necessária para suportar ali o pé, da base do calcânio, ali na frente do pé, nos dedos, para estender os dedos e voltar os dedos, você acaba que, como se não tem a musculatura para suportar isso, você acaba estressando muito mais a sua fáscia. Dessa forma também, a fáscia ela se liga, ela tem uma conectividade que vai se ligando até em cima, beleza? Sendo assim, você trabalhando ela estendida o tempo inteiro, você acaba gerando uma inflamação nela, tá? Isso gera fascite plantar por conta do enfraquecimento dos músculos. A panturrilha em si, ela vai estar ligada de forma secundária à fascite plantar. A fascite plantar ela ainda não tem uma precisão do que seria exatamente ela, o causador e como você vai curar nisso. Sabe-se que é por conta desse estresse, desse que eu acabei de explicar, dela ficar estendida demais. Muitas vezes uma postura equivocada ao longo do dia, de ficar na ponta dos pés, né, ao longo do dia, esticando muito ela, tensionando muito ela e também tensionando o tendão, uma das grandes formas que ficar sentado com a perna cruzada assim, pressionando o tendão calcâneo, que aí dá aquela esticadinha, puxa lá embaixo, né, porque o tendão calcâneo vai lá embaixo. E ali a fáscia também ela se liga ali embaixo. Então o tendão acaba que estressa junto da fáscia, que é tudo uma conectividade, fica tudo ligado ali por trás, né, como se fosse aquele plástico envolvendo tudo. Então vai puxando ali. E você estressa o tendão, você estressa a fáscia, e se você não tiver uma musculatura forte para dar esse relaxamento no tendão, onde o tendão acaba estressado também, ele fica muito mais rígido, o tendão estressado, você estressa a fáscia do pé, assim você acaba, por conta dessa fraqueza muscular na panturrilha, também estressando um pouco mais a sua fáscia plantar, tá? Podendo gerar a fascite plantar, que são inúmeros. As razões de você gerar uma fascite plantar. Mas uma delas, a maior delas, é a questão da fraqueza muscular que você tem nos pés e também na panturrilha e manter estressado esse pé. Acontece muito com quem fica no salto, quem fica na ponta do pé, sentado, trabalhando, tudo mais, onde você está puxando ali essa fáscia, a parte de baixo do pé. Minha panturrilha ficou muito dolorida depois dos 21K de Brasília. Qual a dica para não sofrer tanto? Bem, é a questão do fortalecimento, é a questão da mecânica. Por que você acabou estressando muito a panturrilha? Uma das hipóteses de você ter estressado muito a panturrilha, porque eu não sei, Rafael Carvalho, da sua mecânica, como é que você corre, mas é por se tratar de uma descida, são 150 metros de descida praticamente, de perda de elevação na corrida. Então você está acelerando muito mais o seu corpo do que o normal. Aí como é que você está freando esse corpo? Só da questão de você ter que frear o seu corpo por conta dessa aceleração, você já estressa muito mais a musculatura das suas pernas, tanto quadríceps quanto panturrilha. Então você acaba estressando. E ainda tem uma partezinha de subida, porque você desce num pancadão, e depois você tem que subir um pouquinho, você faz uma força maior. E na subida a gente naturalmente trabalha mais a panturrilha. Então é uma corrida estressante muscularmente falando, né? Então você pode ter sofrido por isso. Por quê? Você não estava adaptado a fazer corridas em descidas e subidas. Você poderia estar com a panturrilha fraca, enfraquecida para essa situação, entende? Por isso que você acabou sentindo muito a sua musculatura pós-corrida, tá? São hipóteses. Amigo, quais os educativos básicos para causar menos prejuízo na panturrilha? Dá uma olhadinha lá no YouTube, cara. Que aí você vai lá, tem uma série de vídeos já falando sobre a panturrilha, tem alguns educativos básicos falando. Mas aí você pode colocar, se você ter uma coordenação melhor da ação muscular que você tem que fazer na panturrilha, aí entra os 3 básicos que eu sempre falo, que é o dribbling, o skip e o Anfersen, tá? Para você ter uma ação de não tração no pé, tá? Para ele ter uma ação muito mais só de sustentação, só de apoio, para ele voltar, não ir e empurrar, tá bom? Você pode olhar lá, esses 3 são os 3 básicos que eu indico. E melhor exercício para fortalecer a panturrilha. O que eu gosto é bem simples, como eu falei, tem os exercícios pliométricos que são essenciais para você fazer, para você otimizar, né, a sua resposta neuromuscular. E tem também a questão só da estabilização, né, de você fazer um trabalho de estabilizador do seu tornozelo. Aí você pode botar um que eu gosto muito, que é só o degrauzinho, corpo livre, uma perna só, subindo e descendo, fazendo a flexão, uma perna na ponta ali, tipo, ali quase que no coxinho gorduroso mesmo, na curvinha ali do pé, que aí você bota e vira e sobe, fazendo isso, para você trabalhar o equilíbrio e a estabilização do seu corpo e a panturrilha. O que fazer para passar a dor na panturrilha? Você tem que entender primeiro
qual é o fator que está estressando a sua panturrilha? Ter essa consciência, né? Se é a corrida que você está estressando muito ela, se foi, não sei, utilização de salto alto, que você ficou muito tempo na ponta do pé, acabou sobrecarregando a sua panturrilha. Na corrida, o que você está fazendo, que você está gerando essa dor, beleza? A dor muscular, geralmente, ela é causada por conta do estresse na fibra, certo? Ela está estressada, pode gerar aquele início de contratura, de ficar muito rígida, né? Muito tenso a sua musculatura. Então, uma das ideias que vem colaborando muito é a questão da liberação da musculatura. Então, é massagem que você pode fazer. O alongamento em si, ele ajuda a relaxar a panturrilha, porque de uma forma mecânica você estende a fibra muscular, você dá uma alongada nela e ela volta naturalmente. Então, promove uma certa sensação de relaxamento. A dor, ela é muito ligada a fatores psicológicos, né? Então, a dor que você está sentindo pode ser uma lesão, pode ser simplesmente um desconforto. Então, a gente tem que identificar muito que dor é essa para saber como tratar essa dor na panturrilha. Porque muitas vezes, se for uma lesão que você está sentindo essa dor, alongar a sua panturrilha pode agravar essa lesão. Então, isso tem que tomar cuidado. Você tem que identificar e saber entender muito bem o que é essa dor na panturrilha, tá bom? Para você poder fazer o melhor tratamento. Tem aquelas massagens, aqueles rolinhos e tudo mais que ajudam também, uma liberação, dar aquela massageada, pode te ajudar na dor na panturrilha, ok? Andrei, qual é a relação entre a inflamação no tibial anterior e a panturrilha? Uma panturrilha mais forte ajuda a prevenção da lesão? Olha, a inflamação no tibial anterior, aí a gente tem que entender, né? Qual é a ação do tibial anterior. Por que ele inflama? O tibial anterior, ele tem uma ação muito de fazer a eversão do pé, né? Cadê seu pé esquerdo? Tá. Ele tem a função de subir o seu pezinho, de fazer essa flexão, a dorsiflexão aqui do seu pé, puxar para cima. E a outra é a estabilização do seu pé aqui, tá? Quando o pé vem para cá, ele tem que estabilizar para cá. Então, se você pisa muito de calcanhar, a tendência é que seu pé vá para cá e ele tem que ser estabilizado e freado pelo tibial anterior, beleza? Então, normalmente, quando você utiliza muito da pisada, ou até mesmo supinada aqui, que aí tem que estabilizar o pé, quem segura, quem faz essa função, essa eversão do pé aqui, esse movimento contrário, é o tibial anterior. Quem faz essa puxadinha para cima é o tibial anterior. Então, se você está sentindo, você está estressando ele, o que você pode fazer? Fortalecer o seu tibial anterior, como tem muita gente que faz isso na academia, para fortalecer o tibial, para ele suportar essa mecânica, tá bom? Esse estresse gerado na corrida. Ou então, aí a gente pensa naquele negócio, né? Pô, mas para que eu quero fortalecer para entrar de retropé se eu deixo de aproveitar o meu potencial elástico, né? Então, pô, vamos tentar trabalhar de uma forma mais eficiente. Se é para fortalecer alguém, que fortaleça a panturrilha que vai trabalhar. O meu potencial elástico vai me levar para frente, né? Então, justamente, essa ação do tibial anterior e a panturrilha, eles meio que são antagônicos, porque o tibial anterior vai te ajudar a fazer a dorsiflexão, enquanto a panturrilha vai fazer a flexão plantar. Um faz a força para cá, o outro faz a força para cá. Por quanto tempo que é bom dar descanso para as pernas depois de um treino mais puxado de corrida? Depende. Depende de quem é você, depende do planejamento onde você está, em que momento do seu ciclo de treinamento você está, para saber o quanto que você tem que descansar dessa atividade. É bom fazer algum exercício regenerativo? Também depende justamente por conta disso. Em que momento do processo do seu treinamento você está e que atleta você é. Se você já tem uma recuperação mais rápida. Atletas de alto nível, eles conseguem, depois de dar uma pancada, já estar pronto para a próxima no outro dia ou então bem próximo. Normalmente, atletas com um condicionamento físico menor, eles precisam de um tempo maior de descanso para se recuperar, beleza? Por isso que não tem uma fórmula para falar, não, deu uma pancada, 72 horas depois você pode fazer lá que está tudo certo. Tem umas estimativas, tem uns relógios como o Garmin, que ele dá a estimativa, ó, porra, depois desse treino aqui você tem que dar 76 horas de descanso para o seu corpo, mas são estimativas e nada muito preciso, beleza, Jonas? Descida ou subida, qual prejudica mais a panturrilha? Subida, você vai prejudicar mais a panturrilha por conta daquela questão de você perder o apoio mais aqui na parte de baixo, então você acaba alongando, que quando você bota o pé aqui, você ainda não encontrou o apoio. Então, você tensiona mais a sua panturrilha porque ela tem que dar o suporte para o seu pé enquanto você sobe, beleza? Subida.